Me desculpem, a conexão caiu, tá? Me desculpem. Então, vou retornar do ponto onde eu parei. Eu vou ver se eu consigo editar para as duas partes desta minha fala, por enquanto, se reconectam. Então, por que eu trouxe o texto da Noemi Jaffe com essa referência a Nadeida, a esposa do Mandelstam? Porque quando eu preciso ouvir minha própria voz, eu preciso, em voz alta, refletir sobre as coisas que eu estou falando, rever, repensar, compreender, entender. Tá? Vocês percebem, não sei se isso foi pego na minha fala anterior, antes da conexão cair, tá? Eu leio trechos dos textos. Então, a leitura, o texto está aqui para eu consultar, o texto está nos e-books para eu consultar, os textos estão postos virtualmente para consultar. Mas a grande questão é como eu vou digerir esses textos, como eu vou apreender esses textos, como a Nadeida fez, né? Ela teve acesso aos textos que foram escritos pelo marido, mas houve um momento em que esses textos passam a compor essa mulher, a compor o corpo dessa mulher. Essa mulher não era mais só uma figura física, ela também era aquilo que os textos, que as palavras de Mandelstam faziam, construíam nela. Eu vou ler um trecho para vocês do romance, repetindo o que ela sussurra, Noemi Jaffe. Então, a própria narradora, tá? A Nadeida, vai fazer essas considerações. Prestem atenção. Quem é o poeta diante dos poemas que escreve? Você mesmo detestava que reconhecessem a você e não a eles. Diferente da grande maioria dos teus colegas, não queria jantares e homenagens, embora tenham sido raríssimas as vezes em que alguém pensou em te homenagear ou teve coragem de fazê-lo. Você recusava até um conforto a mais, se isso significasse abrir mão de qualquer coisa na tua vida, convicções ideológicas, ou simplesmente sair de casa e ir até uma embaixada. O poeta é o autor e o homenageiam por quê? Porque sua imaginação é mais fértil? Porque ele é proprietário de um pensamento, de uma capacidade diferentes? É difícil entender porque idolatram tanto quem escreve e pouco o que foi escrito. Tá? Esse trecho é bastante interessante, tá? Porque o que é para ficar, tá? É a palavra, é aquilo que se diz, não necessariamente o sujeito, porque essa palavra, isso que foi escrito, ele representa esse sujeito. Ele não é um sujeito, mas representa esse sujeito. Minhas razões são objetivas. Você sabe como você gostaria que fossem. Eu mesma preciso me convencer de vez em quando que é pelos mesmos poemas que me mantenham viva, e não por você, ou, o que é pior, por mim mesma. Mas a cada vez que repito um poema, é incrível. Descubro uma coisa nova, um som, um ritmo, uma rima, um significado novo para aquela metáfora. Veja, cada vez que repito um poema, é incrível. Eu descubro alguma coisa nova. Cada vez que eu leio um texto, e aqui não sou, eu não estou falando de mim, Rosana, mas eu estou falando, cada vez que nós lemos um texto, nós descobrimos alguma coisa nova, ou pelo menos deveríamos procurar descobrir alguma coisa nova. Tá? Essa é a minha proposição nessa disciplina. Trazer situações e coisas novas, pensar coisas novas, a partir... Os textos que eu selecionei desta feita são textos que, vamos dizer assim, estão mais ou menos pouco disseminados. Mas mesmo quando nós lemos o que eu chamo de textos clássicos, nós descobrimos novas situações, novas expressões, novos modos de ver o mundo. Como o Osip pensou nisso, pode ter sido ele que pensou, ou pode ser que seja eu mesma que pense.
Aí vem um poema. Talvez antes dos lábios já nascera o sussurro, e na clareira volteavam as folhas ao vento, e aqueles a quem dedicamos o experimento, antes dele ganharam os traços. Os poemas nascem antes de alguém criá-los. Quem os cria, quem tem a bênção de pensar em poemas, é porque já os viu se formando na natureza. Já os ouviu numa frase dita por outra pessoa, já os reconheceu soando num sino ou num apito de fábrica. As formas rodam pelas ruas, soltas ou combinadas, e a dúvida do poeta paralisa a passagem dessas formas por uma fração de segundo, momento em que elas se desequilibram e vão parar na boca do poeta sob a forma de um verso em formação. Talvez antes dos lábios já nascera o sussurro. Como você sabia do meu destino e do destino dos teus escritos? Ou melhor, era esse poema que já antevia a fortuna antes mesmo de ele próprio existir? Devo ter nascido para isso. Deve ter sido também para isso que você morreu. Então, esse aqui é um pequeno trecho, tá, do romance que ela sussurra, da Noemi Jaffe, e que dá a dimensão desse percurso que eu estou tentando trazer para vocês. Um percurso em que todos os temas com os quais eu vou tratar, atinentes à linguagem, eles já foram tratados, eles já foram discorridos melhor ou de uma forma mais arrevezada, mas todos eles já foram tratados. Agora, a questão, como determinados sujeitos a quem hoje, contemporaneamente, se tem dado voz, se tem dado visibilidade, vão trabalhar com esses mesmos temas. Por isso, por exemplo, eu trouxe aqui o texto do Ailton Krenak. Tá? Então, um texto, reiterando o título, A Máquina de Fazer Coisas. Né? Ele vai começar dizendo o seguinte: as diferentes narrativas indígenas sobre a origem da vida e nossa transformação aqui na Terra são memórias de quando éramos, por exemplo, peixes. Eu comecei a ler esse trecho não por conta da questão do peixe, do ser humano, da questão da animalidade, mas por conta aqui, no caso, o adjetivo, as diferentes narrativas indígenas. O adjetivo, aqui no caso indígena, mas também por conta do substantivo indígena. Tá? Ainda se escreve índio. Há também uma outra alternativa, que é o ameríndio. O próprio Krenak faz uso dessa alternativa do ameríndio nos seus escritos. Tá? Mas, entre os pensadores indígenas brasileiros e as pensadoras, a questão da linguagem e a questão da proposição da palavra indígena ou da palavra índio tem sido motivo de discussão há algum tempo. Tá? Então, se nós pensarmos que no Brasil há várias línguas indígenas, né, e qual das línguas teria prestigiada a sua forma de reconhecer-se como um povo originário destas terras? Tá? Eu me lembro, quando estive em Dourados, eu trabalhei em Dourados, quando era o FMS, houve uma ocasião, nos anos 90, em que se tratava dessa questão. Essa questão chegou a um impasse, né? Quer dizer, vamos lá, são os Guaranis, são os Terenas, são os Munduruku, são os Krenak, são os Maués. Qual desses povos e a sua respectiva língua vai nomear esse sujeito? Então, uma opção de unificação foi em torno da expressão indígena. E aqui eu trago um texto de um outro grande pensador indígena brasileiro, o Daniel Munduruku. Tá? Daniel Munduruku, num texto chamado Sobrevivências, Piolhos e Afetos, tem um capítulo, tá? É um livro bastante significativo, não só acerca das questões
indígenas, mas acerca de questões que pensam a literatura brasileira, pensam a relação social e cultural dos povos indígenas no Brasil. Então, é um texto que o Munduruku denomina indígenas, sim, índios, não. Tá? Há um momento em que ele vai escrever o seguinte: precisamos, amigos e amigas, nos libertar desse conceito que desvaloriza a nossa diversidade. Qual é esse conceito? O conceito de índio. Eu não sei se as pessoas, nós, de modo geral, nós não indígenas, quando nós falamos como sinônimos, usamos como sinônimos índios e indígenas, se nós temos em mente algum conceito. É possível que sim, um conceito negativo que foi introjetado a partir das leituras não indígenas desses povos, os povos originários brasileiros. Tá? Então, isso vamos dizer assim, eu estou analisando o modo como eu utilizei, até muito recentemente, a expressão índio, tá? E de vez em quando eu ainda retorno a ela, tá? Mas por conta dessas reflexões acerca do uso de determinadas expressões, desse uso da linguagem, eu tenho percebido o que está por detrás disso tudo. Tá? Então, faça uma reflexão. Aqui eu estou falando de índios e indígenas, tá? Porque o tema aqui em questão e porque eu vou começar a trabalhar com o texto do Ailton Krenak, o pensador indígena. Mas pensem em outras expressões utilizáveis como sinônimas, mas que carregam esse traço de preconceito racial, preconceito de gênero, preconceito cultural, preconceito linguístico. Tá? Voltando ao texto do Ailton do Munduruku. Precisamos entender que não existem índios no Brasil. Precisamos aprender como chamá-los, festejá-los, conhecê-los e, principalmente, valorizá-los. Precisamos encontrar um lugar para eles dentro de cada um de nós. E a maneira em que mais bem podemos fazer isso é conhecendo-os da melhor forma possível. De hoje em diante, que fique combinado que não haverá mais índio no Brasil. Fica acertado que os chamaremos indígenas, que significa nativo, originário de um lugar. Vejam, o Daniel Munduruku, ele explica por que essa alternativa. Tá? Mais ou menos, eu não me lembro se era uma entrevista que ele próprio deu, Munduruku, ou se era a transcrição já de uma entrevista. Tá? É que ele falava, inclusive, da indígena alienígena. Então, alienígena é um sujeito, um ser originário de um outro lugar. Ele pertence a algum lugar. Tá? Esse ígena, esse sufixo, ele caracteriza o sujeito que tem um lugar, que pertence a um lugar. Enquanto índio, a que lugar pertence esse sujeito? Quais são as suas referências dentro de um determinado lugar? Tudo isso é opacizado pela expressão índio. Munduruku continua. Certo? Bem, mas calma lá. Alguém me soprou uma questão. Mas índio e indígena não são a mesma coisa? Pois é, não são. Digam o que disserem, mas ser um indígena é pertencer a um povo X. Ser índio é pertencer a quê? É trazer consigo todos os adjetivos não apreciados por um ser humano. Índio é uma palavra preconceituosa, racista, colonialista, etnocêntrica, eurocêntrica. Então, acho melhor não usar mais, não é? Tá? Então, veja, é um texto que pode, num primeiro momento, parecer muito contundente, mas não é. Por quê? Primeiro, se a gente pensar nos antecedentes do uso da expressão índio para os habitantes originários deste local, do Brasil, tá? Há uma intencionalidade, tá?
de confundir o lugar onde chegaram os colonizadores portugueses. Tá? Não que eles estivessem confusos. Tá? Aquela história de eles chegaram por acaso por aqui. Não, eles não chegaram por acaso. Tá? Eles sabiam para onde estavam indo. Então, esses sujeitos que aqui já estavam, os donos desta terra, tá? Eles passam a ser desprezados, opacizados, silenciados, invisibilizados a partir da atribuição desse substantivo índio. Tá? A partir do momento em que se reivindica, tá? Eu sou indígena, não sou índio, se reivindica também o direito à pertença a um lugar geográfico, a um lugar de cultura, a um lugar linguístico. Então, prestemos mais atenção ao modo como utilizamos as palavras, as expressões e como elas fiquem adequadas, como elas fiquem melhor postas, não porque elas são mais bonitas ou qualquer coisa que seja, mas porque é preciso que se reavalie esse uso. Se reavalie, por exemplo, o uso da expressão índio, que no Brasil não tem índio, tá, gente? Existem povos indígenas, existem os povos originários, tá? Povos, também a questão tribo, né? É meio complicada também, tá? Mas eu não vou tocar nessa questão por hoje, mas vocês façam suas pesquisas acerca de povos e de tribos, tá? Então, o Krenak então, vai tocar nessa questão, quer dizer, não vai ser a pedra de toque dele nesse texto, como foi no texto do Bunduruku, mas a gente tem que prestar atenção nessas expressões que ele utiliza. Tá? Nesse texto, o Krenak, o Ailton Krenak, ele vai dar... ele vai prestar atenção no lugar que os povos indígenas e ele próprio, tá, ocupa dentro do Brasil. Tá? Ou como esses lugares estão sendo desocupados, ou como esses lugares estão sendo desde o século XVI, quando os portugueses, colonizadores, os não indígenas aqui chegaram, e acabam obrigando esses povos a desocuparem os seus lugares. Tá? Então, ele vai fazer uma apreciação não só do Brasil, mas uma apreciação da relação entre os povos indígenas, e aqui ele não vai falar só dos povos indígenas brasileiros, mas de um modo geral, tá? Dos povos, os habitantes da América, pensando também nos povos de África. Tá? Há questões que ele vai tratar que parecem tão óbvias, mas que nós não prestamos atenção nelas, porque elas não aparecem nos textos, vamos dizer, de alguns dos pensadores europeus e de outros lugares que ainda mantêm uma certa centralidade na formação do nosso pensamento. Tá? Ele está, entre outras coisas, o Ailton Krenak, preocupado com a questão da pandemia. Tá? Vejam as observações que ele coloca, né, a partir da página 54. Foi impressionante durante a pandemia como aceitamos a convocatória para ficar em casa e fazer o distanciamento social. Salvo alguns excêntricos, todo mundo que pôde concordou com ela. Ou seja, se somos capazes de ouvir um comando desses todos ao mesmo tempo, de permanecermos em casa, por que não seríamos capazes de ouvir o comando de parar de predar o planeta, de parar de destruir os rios e as florestas? Esse é um valor transcendente. Muita gente afirma que o que nos distingue dos outros seres é a linguagem. O fato de falarmos, termos discernimento e criarmos relações sociais. Ora, se a principal marca dos humanos é se distinguir do resto da Terra, da vida terrestre, isso nos aproxima mais da ficção científica que defende que os humanos que estão habitando a Terra não são daqui. Em meio a esse tempo suspenso, cheio de surpresas, um amigo com quem me comunico há muito tempo me falou:
sabe, Ailton? Muito provavelmente essa gente que está aqui na Terra veio de outras constelações. Eram androides e tiveram um passado bem negativo, por isso carregam essa doença de máquinas. Tá? É interessante. Por que eu citei esse trecho? Veja, o Ailton Krenak vai falar da aceitação desse movimento de fique em casa. Ele não está estabelecendo, falando que isso não é legal, mas ele está comparando. Se todo mundo respeitou isso, por que as pessoas não fazem, não atendem a outros chamados, como falar aqui vulgarmente o chamado da floresta? Eu estou me lembrando de uma leitura específica, um texto chamado Bem Viver, o Bem Viver, né? E também estou lembrando de uma fala que eu ouvi numa palestra da qual eu participei na Universidade Católica Dom Bosco, que fica aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá? O professor que conduzia a palestra, ele estava comentando acerca de um projeto aqui em Mato Grosso do Sul, chamado a Rota Bioceânica, que é a transposição, né, daqui de Mato Grosso do Sul, saindo daqui de Mato Grosso do Sul, passando pela Bolívia, passando pelo Paraguai, passando pela Argentina e passando pelo Chile, para se chegar ao Oceano Pacífico. Enfim, esse é o grosso do projeto, não sei mais outras referências. E ele estava falando sobre as populações originárias que vão sendo encontradas, que estão no meio dessa rota. Tá? O que se faz? Como trabalhar a situação pelas situações pelas quais elas passarão? Tá? E esse professor, vocês me desculpem, eu estou aqui, não estou lembrando o nome dele, tá? É Josimar, professor Josimar. Ele disse que conversando com uma liderança indígena, essa liderança disse acerca do desenvolvimento. Tá? O que é o desenvolvimento? Se a gente pensar, vejam, eu falei inicialmente que eu gosto muito de, ele estava usando bastante hoje o prefixo des, tá? Desenvolvimento. Desenvolver envolver é estar com alguma coisa, é participar de alguma coisa. Desenvolver é se alijar dessa mesma coisa, é se separar dessa mesma coisa. Então, vejam, essa noção de desenvolvimento que, em geral, nós temos, que é alguma coisa que caminha de modo progressista, de um modo evolutivo, que vai para adiante, passa a ser questionada nessa fala de uma liderança e também nesse texto que eu estou lendo do Bem Viver, tá? Em que o desenvolvimento indica a ausência, a retirada do envolvimento, tá? É passar a não se preocupar mais com determinadas coisas, com determinados lugares, com determinadas situações que nos pertencem e que vão paulatinamente não nos pertencendo mais. Tá? Então, eu pensei nessa expressão, eu pensei no substantivo desenvolvimento e também no verbo desenvolver, a partir desse movimento apontado pelo Ailton Krenak na incapacidade de nós, seres humanos, de nos envolvermos novamente com o planeta, com as situações referentes à nossa sobrevivência neste lugar. Tá? Eu não sei se isso faz algum sentido para vocês, mas a mim me parece bastante significativo que, trabalhando com linguagem, eu possa discutir essa questão, eu possa destrinçar essa palavra, essa expressão, esse substantivo, para perceber a que se refere essa proposição do Ailton Krenak. Tá? No outro momento, ele vai dizer assim,
Amigos que trabalham com a história da filosofia e da tecnologia me disseram que o desvio dos humanos em seu sentimento de pertencimento à totalidade da vida se deu quando descobriram que podiam se apropriar de uma técnica. Técnica é uma expressão, é uma palavra que tem origem na palavra grega técne. Só que a técnica grega, tá, ela não era somente uma técnica, não era uma forma instrumentalizada de fazer alguma coisa, de movimentar alguma coisa. A perspectiva da técnica grega, ela envolvia também um saber, tá, que estava para além da instrumentalização. Tá? E, dentro dessa perspectiva capitalista, nós vivemos, tá, cada vez mais, isso já há algum tempo, né? A perspectiva da técnica, ela vai se focar, ela vai se concentrar na instrumentalização, na, na tecnologização dos processos, e não na preocupação com que essas técnicas e esses processos, esses instrumentais, acarretarão para nós, seres humanos. Então, vejam, aqui eu estou recuperando uma expressão, eu estou tentando recuperar, ainda que, aí vocês podem se perguntar, ou me perguntariam se estivessem aqui, mas, Rosana, como você pode ter certeza que os gregos tinham essa proposição acerca da técnica? Certeza eu não tenho, tá, gente? Porque não estive lá com eles, tá? Mas pelos textos que eu já li, pelos estudos de língua grega durante um pouco tempo na universidade, na graduação eu fiz, esse é o sentido, vamos dizer assim, apreensível do que, de como os gregos utilizavam essa expressão, tá? Certeza eu não vou ter, tá? Porque eu não estive lá, eu não conheço esses primórdios, tá? Mas das notícias que eu tenho e que recebo até hoje, por via desses textos, é isso que está posto no significado da expressão. E é interessante que a questão da linguagem não é só referente à sua adequação, a sua reatualização. É também pertinente que nós façamos estudos, ou pelo menos que nós procuremos vamos dizer assim, o passado das palavras. Porque, por vezes, nós vamos encontrar nesse passado aquilo que foi soterrado pelos usos mais prestigiosos, pelos usos de classes mais bem postas dentro dos estamentos sociais, tá? É uma perspectiva aqui que eu tenho muito ligada, lógico, dada as suas devidas proporções, à perspectiva benjaminiana da questão da história, tá? Nós herdamos alguns significados acerca de expressões, de palavras, tá? Mas muitos outros significados e outros sentidos foram soterrados, foram acobertados. Então, que tal, por vezes, nós fazemos esse trabalho de escavação, esse trabalho arqueológico acerca das palavras, tá? Como eu propus aqui com técnica, como o Munduruku propôs acerca de como se distingue a expressão, a palavra, o substantivo índio, do substantivo indígena. Tá? O Ailton Krenak vai fazer referência a um grande pensador indígena brasileiro, o Davi Copenaua. Tá? O Davi Copenaua, ele é da autoria dele, junto com um antropólogo francês chamado Brucy Albert, que conviveu, que esteve junto com os Yanomami, tá? Com o Davi Copenaua uma liderança, um pensador Yanomami, tá? Durante 20 e tantos anos, esse antropólogo francês.
E ele e o Davi Copenau, eles mantinham conversas, o Copenau contava histórias, contava esse percurso de mudança de vida, desde que eles, os indígenas Yanomami não tinham contato com os não indígenas, tá? Até o momento, que eu chamo como momento traumático, tá? Do contato, dos primeiros contatos, dos contatos posteriores com os não indígenas. Esses relatos foram feitos em Yanomami, na língua Yanomami, e depois vertidos para o francês pelo Brucy e depois traduzidos para a língua portuguesa pela filha da professora Leila Perrone Moisés. Então, vejam o percurso. Mas é interessante que partiu de uma língua indígena, depois chega a língua francesa, para depois chegar ao português. Sim, nesse percurso, nesse trânsito todo, tá? Inclusive trânsito, tradução, né? Há todo um processo de adaptação. Mas o texto, para mim, penso que para outros estudiosos que conhecem o texto, é importante porque parte da língua, de uma língua originária, de uma língua da tradição desse povo. Né? Então, chama-se A Queda do Céu, o texto. Eu não sei se eu falei quem escreveu, como foi feito, qual é o processo de criação, mas não falei. A Queda do Céu. Vale a pena que vocês leiam, tá? Aqueles que se interessam pelos estudos acerca da cultura e da literatura indígena, tá? Pelo tratamento que se dá a esses textos. Então, o Krenak vai fazer referência ao Copenau. Davi Copenau, em seu livro A Queda do Céu, nos conta sobre esse trânsito na cosmovisão Yanomami. Tem um sujeito que é sobrinho do Sol e é parente dos Yanomami. Eu achei maravilhosa a ideia de alguém que é seu parente ser afiliado a um astro. Não no sentido simbólico, mas no sentido real. De alguém que pode negociar com o Sol algo do interesse da sua casa, porque se trata de um sobrinho seu, um afilhado, um cunhado. Esse parentesco de habitantes da Terra com os seres ou organismos que estão fora dela tem me interessado especialmente neste tempo de fricção de ideias. É interessante que esse parentesco, eu vou falar nós, não indígenas, tá? Nós perdemos esse parentesco. Tá? Há alguns de nós que estão tentando se reconectar, estão tentando reatar essa parentalidade, mas foram, eu diria, séculos, milhares de anos que esse vínculo foi se perdendo. Tá? E muitas tentativas têm sido feitas para se reagrupar, para se reorganizar isso. Tá? E nas narrativas indígenas, nós lemos esse pertencimento, nós lemos esse parentesco. Tá? Então, e é como disse, eu não sei se eu concordo, de fato, não sei não, eu não concordo com o Ailton Krenak por conta da questão da realidade, talvez o real. Eu enxergo a literatura porque eu trato alguns desses textos, ou se não a maioria deles, tá, como textos literários a partir de uma perspectiva representacional ainda. Eu estou num percurso de realinhamento dessa minha proposição representacional, tá? Mas atribuindo um outro sentido, ou pelo menos tentando atribuir um outro sentido à questão da representação nas narrativas indígenas. Por quê? Eu ainda enxergo a partir da literatura, a questão da representação, a partir de uma proposição não indígena, a partir de uma proposição eurocêntrica. Tá? Não posso negar isso, porque seria hipocrisia da minha parte, mas com as pesquisas que eu tenho desenvolvido nos últimos anos, eu estou, vamos dizer assim, progressivamente revendo esses conceitos
e tentando realinhá-los a partir da leitura de textos como o do Krenak, do Munduruku, de mulheres como a Grada Quilomba, tá? De relendo textos do Walter Benjamin, que tem uma proximidade bastante grande com algumas dessas proposições. Então, vejam que aqui eu também estou falando do uso que eu faço da linguagem e de como essa linguagem e algumas das suas particularidades dentro do meu universo profissional, do meu universo acadêmico, do meu universo de pesquisa, estão sendo realinhadas, estão sendo revisadas, estão sendo rediscutidas, problematizadas. Nesta disciplina, nestas discussões que nós vamos ter a partir de hoje, tá? É isso que eu quero que vocês façam, que vocês rediscutam, realinhem, que você... E se chegarem ao final e falar, não, do jeito que está, como eu tenho visto até agora está muito bom, tudo bem, mas que se faça esse exercício de repensar a linguagem, se repensar o que ela significa. Tá? Tem um outro trecho na página 60, é interessante, né? Como os textos se conectam uns com os outros. Esse conjunto de textos aqui do Ailton Krenak, ele foi publicado em 2020, tá? Mas eu vou ler um trecho para vocês. Como é que você é avisado de que está furando o teto do céu e o máximo que consegue fazer é trocar de geladeira? Eu lembrei aqui, gente, de um filme que, ao final do ano passado, ele é norte-americano e que chegou com bastante força aqui no Brasil, o Não Olhe para Cima. Tá? Lógico, não vou contar a história para aqueles que não assistiram, tá? Mas essa coisa de, não é furar o céu, mas é olhar para cima e não enxergar o que está acontecendo, ou não querer enxergar o que está acontecendo. Aí, depois desse filme, tá? Que tem, vamos dizer assim, astros norte-americanos como seus protagonistas, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, coisa que valha, eu me lembrei do Bacurau, filme brasileiro de 2019, em que essa questão de olhar para cima, de olhar para o céu e começar a enxergar coisas diferentes e o que isso poderia significar, tá? Também é uma presença. Né? Então, eu relacionei, veja, isso também faz parte dos estudos de linguagens. É como um texto, como esse, um texto escrito, mas que poderia muito bem ser um texto falado, proferido pelo Krenak, eu não sei, eu não fiz essa apreensão se ele teria falado isto também em uma outra ocasião, tá? Como é que você é avisado que está furando o teto do céu e o máximo que consegue fazer é trocar de geladeira? Então, como você olha para cima, como no Bacurau, vê os drones circulando e acha que não está acontecendo nada. Ou como no filme Não Olhe para Cima, tá? Se fala, olha, tem um asteroide, alguma coisa que vai cair aqui. Não, não vai, isso é balela. Tá? Então, vejam como tudo isso são questões não só de olhar para cima e ver ou não ver, mas são questões de linguagem, são questões que acabam construindo realidades outras, realidades paralelas, realidades fakes, tá? Que é o que a gente assiste hoje com uma certa corriqueiramente. Né? Uma outra questão que ele escreve aqui, eu estou tentando, tá? Esse texto do Krenak, tá? Vocês podem se perguntar, mas por que ela selecionou esse texto? Se não é necessariamente um texto em que a linguagem é discutida de um modo mais profundo. É um texto em que a linguagem é discutida de um modo profundo,
Porque a partir desse texto eu posso estabelecer uma série de conexões com outros modos, tá? Com outros signos, isto é, signos, outros modos de conhecer e de ler o mundo. Eu falei de cinema, e agora, por exemplo, eu vou falar de cinema de novo. Há um trecho que o Krenak escreve o seguinte: por outro lado, a ciência avançou tanto que as pessoas acham que não precisam mais morrer. Quando eu li esse trecho, me vieram à mente, na verdade, três filmes. Três filmes ligados por uma mesma, conectados por uma mesma personagem, o Drácula. No primeiro, no Nosferatu, lá o filme expressionista alemão lá da década de 1920, 1922. Depois, o Nosferatu da década de 80, O Vampiro da Noite, também um filme alemão com Klaus Kinski. E, por último, o Drácula do Bram Stoker, um filme norte-americano dirigido pelo Francis Ford Coppola. Tá? Veja, a mesma personagem que, por circunstâncias, no primeiro Nosferatu fica meio, não fica claro por que esse sujeito continua vivendo, tem uma vida tão longeva. No Nosferatu, no 2, com Klaus Kinski, isso também não fica claro. No terceiro, o Drácula de Bram Stoker, fica clara essa referência à Idade Média, à desconexão, vamos dizer assim, a um sujeito, ao conde, que se vamos dizer assim, que entra em desavença com a Igreja Católica por conta de uma situação que envolve a sua esposa, tá? Então, vejam, uma mesma personagem e que vai vivendo para sempre. E que, principalmente no Drácula, com um Klaus Kinski como o protagonista, ele se demonstra cansado de viver. A vida também cansa. Né? Quer dizer, essa coisa de viver para sempre, essa coisa que a gente fala vulgarmente, eu não quero ficar para semente. Tá? Então, vejam, o texto do Ailton Krenak me sugeriu esses três filmes e me sugeriu esse cansaço da vida, tá? Que o Ailton Krenak vai falar, em seguida ele coloca assim: a ciência, a medicina criaram uma extensão da vida com 1000 aparelhos, mas deixando de fora a escolha das pessoas de viver dentro do ciclo da vida e da morte que a natureza proporciona. E assim, por ampliando essa possibilidade de os humanos se proliferarem no planeta, ocupando de maneira incontrolável. Tá? Veja, todo o texto do Ailton Krenak mantém essa conexão. Não uma conexão necessária, mas é uma conexão que não deveria ter sido perdida entre o ser humano e a natureza. E eu nem sei, talvez conexão não seja a expressão mais adequada. Veja, eu estou o tempo todo pensando em qual a palavra mais adequada para dizer disso, dessa parentalidade entre nós, seres humanos, e a natureza, desse lugar que é, que eu vou ser redundante, nosso por natureza, e do qual nós nos desconectamos em algum momento, tá? Especialmente por conta dessa questão da técnica. Tá? É interessante também um determinado momento em que o Krenak ele vai usar uma parábola, tá? Em que ele usa o Gandhi como personagem. Hoje de manhã mesmo, me lembrei de uma frase de Gandhi, quando o jornalista inglês perguntou a ele, naqueles conflitos da libertação da Índia, do Império Britânico: há gente demais no planeta, o senhor acha que a Terra pode atender à demanda de todos? Ele, que era sempre questionado pelo pensamento do Ocidente moderno, respondeu: a Terra tem o suficiente para todas as nossas necessidades. Mas se você quiser uma casa na praia, um apartamento na cidade e um Mercedes-Benz, não tem para todo mundo. Tá? Ele fala da coerência. Por que eu citei aqui o Gandhi? Porque
ao longo de todo o texto do Ailton Krenak, ele vai manter contato, ele vai estabelecer relações do seu texto com o texto de outros sujeitos que, vamos dizer assim, de alguma maneira, pela sua pertença, estiveram à margem dos seus... Não, vamos reformular. Foram deixados à margem do seu próprio lugar. Ele faz referência ao Gandhi, ele faz referência ao Martin Luther King, ele faz referência ao Chico Mendes, tá? Então, vejam, eu quero chamar a atenção para essa interlocução do Ailton Krenak com outros pensadores que estão alinhados com aquilo que ele tem a dizer. Então, aí mais uma vez me justificando, eu trouxe para essa disciplina textos com os quais eu estou me alinhando atualmente. Textos de sujeitos que hoje ocupam um lugar significativo dentro do pensamento, dentro da cultura, de uma parte significativa do mundo, mas que nem sempre estiveram nesse lugar. Eu preciso dar vez e voz a esses sujeitos. Não que eu seja alguém para fazer isso, não que eu esteja dizendo, eu vou fazer isso, e porque eu vou fazer isso vai acontecer aquilo ou aquele outro. Não é isso. A questão é que nós temos que trazer para o diálogo, para o nosso, contato com o outro, esses sujeitos que falam a mesma língua que a gente, tá? Como o Krenak está fazendo aqui, né? Ele colocou, eu citei, dentre outros aqui, Chico Mendes, Martin Luther King e Mahatma Gandhi. Tá? Aí depois ele vai também citar o Milton Santos, né? Shirley Ronick. Por isso eu estou chamando a atenção aqui para vocês dessa, com quem o Ailton Krenak opta dialogar, com sujeitos que têm a mesma linguagem que ele, com sujeitos que pensam o mundo mais ou menos como ele. Há um momento, depois que ele faz referência ao Milton Santos, ele vai falar assim: para muita gente, na epistemologia ocidental, a ideia de outro mundo é apenas um outro mundo capitalista consertado. Você pega esse mundo, leva para a oficina, troca o chassi, o para-brisa, arruma o eixo e bota para rodar mais uma vez. O mundo velho e canalha fantasiado de novo. Definitivamente, eu não estou a fim de contribuir para pagar essa conta. Para mim, não vale o conserto. Tá? Então, veja, aqui me chama a atenção na epistemologia ocidental. Tá? Então, o Ailton Krenak traz aqui para a discussão uma outra epistemologia, que é escrita de uma outra forma, porque o texto do Ailton Krenak, aparentemente, não sei, pode ser inclusive que ele não concorde com isso, tá? Mas é um texto, na aparência, flui bem. Nós conseguimos aprender, vamos dizer assim, o raciocínio. Só que quando nós vamos prestando atenção nas relações que essa linguagem aparentemente simples traz, elas são de uma profundidade muito grande, porque elas estabelecem relações com a política, com a cultura, com a economia, com a ecocrítica, com uma porção de saberes que estão em circulação. Então, vejam, a aparência de simplicidade. Talvez não seja só aparência, é um texto simples, mas o que essa simplicidade aparente esconde? Nós precisamos acessar isso, nós precisamos aprender a acessar isso. Tá? Como, eu me lembro, quando se pensa em retórica, eu falo muito de retórica, por vezes, hoje é a primeira vez que eu falo, tá? Mas quando se fala em retórica, há um sentido esvaziado da coisa. É aquele discurso, vamos dizer assim, todo empavonado, todo cheio de construções elaboradíssimas
mas que ao final e ao cabo não dizem nada para a maioria dos ouvintes, dos interlocutores. Então, para que serve esse tipo de linguagem? Para que serve esse tipo de construção? Ela serve para alguém que quer se distanciar desse outro. Já o texto do Ailton Krenak, vocês ouviram da leitura do texto do Mundo do Cu, são textos que nos aproximam de temas extremamente significativos, importantes e que não podem ser deixados mais ao largo. O modo como eles se expressam nos seus textos escritos. Tá? Krenak ainda vai dizer: acredito que nossa ideia de tempo, nossa maneira de contá-lo e de enxergá-lo como uma flecha, sempre indo para algum lugar, está na base do nosso engano, na origem de nosso descolamento da vida. Nossos parentes Tucano, Dessanda, Maniuá contam histórias de um tempo antes do tempo. Essas narrativas que são plurais, os maias e outros ameríndios também têm. Vejam, diz para vocês no início, ele usa indígena e ameríndio. Tá? Eu prefiro, por conta mesmo das defesas que como o Munduruku faz, tem um texto não me lembro se é Baniwá, tá? Eu não me lembro do prenome dele, mas ele também faz a defesa do indígena, tá? Então eu prefiro utilizar. São histórias de antes deste mundo existir e que inclusive aludem à sua duração. A proximidade com essas narrativas expande muito nosso sentido de ser, nos tira o medo e também o preconceito com os outros seres. Os outros seres são junto conosco, e a recriação do mundo é o evento possível o tempo inteiro. Esse trecho eu quis ler por conta da apreensão do tempo mesmo, que é diferente nas narrativas indígenas, sejam elas orais ou escritas. Tá? É interessante também o trecho final, lá na página 73, em que o Ailton Krenak escreve: como o mundo é todo desigual, acabou ficando gente de fora desse balaio civilizatório. Pessoas que não estão engajadas no consumo planetário. Não se tornaram consumidoras no sentido de clientela. Eventualmente consomem alguma coisa do mundo industrial, mas não são dependentes disso para continuar existindo. Ainda há ilhas no planeta que se lembram o que estão fazendo aqui. Estão protegidas por essa memória de outras perspectivas de mundo. Tá? Então, quem são essas pessoas às quais ele se refere? São essas pessoas que hoje contam as suas histórias e que acabam, eu usei aqui, renovando a gramática da língua, renovando estruturas. Aqui, quando eu uso a expressão gramática, eu me refiro não àquelas estruturas que nós temos em mente por vezes cristalizadas, ou no mais das vezes cristalizadas, mas estruturas que vão sendo retrabalhadas e reconstruídas constantemente. Os sujeitos que contam essas narrativas são sujeitos como Krenak, como Munduruku, como Achille Mbembe, como Grada Quilomba, tá? Como já o fazia Walter Benjamin, e que ainda hoje vamos dizer assim, a voz benjaminiana ressoa. Então, são sujeitos preocupados com essas narrativas que não são utilitaristas, narrativas que não servem necessariamente para eu atingir este ou aquele fim, mas que servem para eu perceber que eu sou um ser humano, que eu preciso me reconectar com esse lugar chamado Terra, que eu preciso me reconectar com as memórias das quais eu sou herdeira, tá? Herdeira direta ou indireta. Tá? E isso a gente faz por meio de quê? Da linguagem. Tá? Por meio desses textos escritos, mas também dessa tradição oral.
da qual nós somos herdeiros como seres humanos, tá? E por isso a necessidade que eu tenho, por exemplo, de falar com vocês, né? Eu gostaria de estar na sala de aula, mas há algumas questões, principalmente alunos, que a situação pandêmica não que afastou, mas que houve a necessidade das pessoas retornarem aos seus lugares por inflexões outras, tá? Mas que a nossa discussão de hoje, a nossa não, né? A minha comigo mesma, tenha produzido algumas reflexões, algumas indagações em vocês. Como já disse, estou disponível no e-mail oficial que eu tenho junto à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para qualquer esclarecimento. Vocês podem entrar em contato comigo, tá bem? E estas falas estarão disponíveis no AVA da UFMS e também no YouTube e no canal do YouTube que eu mantenho. Basta ingressar em Rosana Zanelato, tá bem? Então, eu desejo a vocês uma ótima semana, porque ainda estamos na terça-feira, não? E convido-os para um novo encontro na próxima semana, tá bem? Tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Tchau, gente. Obrigada.